Fala galera, eu sou o Cristiano Trevelino, do Mais Um na Banda. Sou o Jack Flower. E esse é nosso primeira entrevista, primeiro quadro, um papo de banda. E estamos aqui com o Alexandre Comino, nosso amigo, nosso irmão. Seja bem-vindo, Ale. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E espero que a gente consiga levar alguma informação sobre a Umbanda para quem está nos assistindo agora. Sempre leva. Com certeza. A gente agradece o aceite, primeiramente, né? Esse é o nosso primeiro, então, papo de banda. A gente não tem um formato específico, né? A gente quer falar de Umbanda de forma livre. Então, acho que o Alexandre dispensa apresentações, né? Todos conhecem. A ideia hoje é, na visão do Alexandre Comino, o que é Umbanda para ele. Acho que a gente já pode pegar o gatilho e já dar início. Quer falar alguma coisa antes, Cris? Acho que é isso mesmo. Então, a Umbanda é a minha verdade, a Umbanda é a minha vida, a Umbanda é o que me anima a acordar todos os dias. Então, há muitos anos eu venho me dedicando praticamente de forma integral à Umbanda. Eu venho de uma família por parte de pai italiana, tudo meio ateu, meio sem religião. Por parte de mãe é uma família espírita. E minha mãe foi quem me passou esses valores religiosos. Embora não foi ela que me passou a Umbanda, me passou o espiritismo, mas no momento que eu conheci a Umbanda, eu me encantei pela Umbanda. Isso foi em 1995, eu tinha 21 anos, dá para fazer os cálculos aí já. E naquela época, principalmente, eu acho que quando a gente saiu da adolescência, a gente quer algo que nos dê liberdade, não algo que venha para castrar, para segurar, para prender. E embora o espiritismo dá para a gente um olhar mais científico, mais da responsabilidade, às vezes aquela visão do karma fica um pouco pesada e às vezes até a maneira de se relacionar, pelo menos nos lugares onde eu passei, trazia um moralismo meio denso, assim. E quando eu conheci a Umbanda foi um negócio libertador, assim, porque no primeiro terreiro de Umbanda que eu fui, o terreiro do caboclo Flecha Dourada e do seu Zé Baiano, da mãe Marlene, lá na Vila Jaguara, eu senti ali essa liberdade das pessoas, porque a Umbanda tinha uma pegada muito popular ali. Então, quando você tem essa pegada mais popular assim, você vê que tem algo muito bom, que não estamos muito presos a nada aqui. A gente está numa liberdade muito grande de ser quem a gente é, viver como a gente acha melhor. E aí o caboclo preto velho baiano vai aqui orientando, faça isso, não faça aquilo e tal. E logo depois eu formei um grupo que começou um trabalho de Umbanda no terreiro. E na sequência conheci o Rubens Saraceni num momento que eu já queria entender mais qual é a estrutura desse negócio. Então, o que era um terreiro eu já entendia, como ir no terreiro eu entendia, o nosso grupo já incorporava os guias para fazer Umbanda. Eu já tinha comprado tudo quanto é livro que existia de Umbanda na livraria, e tudo que eu tinha no sebo eu já tinha comprado antes de conhecer o Rubens. Já tinha lido, porque a estrutura espírita é uma estrutura de leitura, de estudo, eu vinha dessa estrutura. Então já tinha lido de tudo, e quando eu conheci o Rubens estava querendo entender qual é o embasamento disso aqui, qual é o fundamento, qual a base teórica. Como é que eu sei que o que eu estou fazendo é mesmo Umbanda? Onde estão os limites da Umbanda para o Candomblé, da Umbanda para o Espiritismo? Então, houve um momento de despertar profundamente para o conhecimento, para o estudo. Mas o que mais me chamou para a Umbanda foi a liberdade. A liberdade de ser eu mesmo, a liberdade de não ter que copiar ninguém, a liberdade de ver que os guias caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, eles nos amam do jeito que a gente é. E no dia a dia de Umbanda você não vê uma pregação moralista, ou de falso moralismo, ou de que você tem que ser assim, que você tem que falar assim, que você
tem que cortar seu cabelo de tal jeito, se vestir, tava lascado, né? Se vestir de tal jeito, ou que você não pode ir em tal lugar, ou que não pode se relacionar com tal pessoa. Não, a gente vê muito mais os guias nos orientando para aonde que você pode melhorar para ser feliz. E esse melhorar para ser feliz, então, quando a gente começa a olhar de perto, é um discurso que está muito mais ligado a você encontrar a sua verdade, você viver a sua verdade, você estar além do que os outros esperam de você, do que os outros querem de você, ou seja, liberdade total, e, inclusive liberdade para você descobrir quem é você, que é um drama do ser humano. Quem sou eu? Eu sou o fruto do meio, eu sou o fruto das várias gerações que a minha família teve, eu sou fruto das minhas escolhas espirituais, eu sou fruto do sistema que eu faço parte, desse país, desse governo, dessa sociedade. Então, quem sou eu na essência e não na forma? E eu vejo a Umbanda como uma religião ferramenta, uma religião ciência, uma religião arte, uma religião que toca na nossa alma, que permite toda essa liberdade de você ir ao encontro de você mesmo. Então isso é uma loucura, uma doideira, uma parada louca. Então, ao mesmo tempo, o Rubens Saraceni, como instrumento do astral e de Pai Benedito e da espiritualidade, o Rubens consegue apresentar uma teologia, uma estrutura científica, uma estrutura racional dentro de uma religião tão livre, tão solta, e uma teologia que não vai contra as diversas visões que existem dentro da Umbanda, porque hoje você fala em Umbanda branca, Umbanda molocô, Umbanda trançada, Umbanda mista, Umbandaime, etc. Mas existe uma linha racional de entender a Umbanda, de racionalizar a Umbanda, que isso é teologia. Por quê? Porque toda forma de pensar uma religião racionalizando os seus fundamentos é teologia. Então a gente pode falar em teologia da Umbanda e podemos falar mais especificamente de teologia de Umbanda Sagrada. Então ele traz uma teologia que é teologia de Umbanda Sagrada, mas que chegou como teologia da Umbanda, que nos ajuda a entender a religião como um todo, sem diminuir as partes, ou sem diminuir os segmentos, ou sem diminuir essa ou aquela linha doutrinária de Umbanda. Então, com isso, eu me sinto seguro de entender aonde estou, enquanto religioso e praticante da Umbanda. Agora, o que me atraiu, o que me trouxe para a Umbanda, não foi isso. O que me atraiu foi a liberdade que a Umbanda me dá. No entanto, é esse conhecimento que me manteve na Umbanda, porque eu fui atraído por essa liberdade, eu fui atraído por essa beleza, eu fui atraído por esse encanto que é a Umbanda, que fascina todos nós. É isso que me atraiu. Agora, eu não permaneceria na Umbanda se eu não tivesse conhecido o Rubens e recebido das mãos dele ou do coração dele, né, esse conjunto de informações, esclarecimentos sobre o que é a Umbanda. Realmente eu não teria continuado na Umbanda, mas o que mais me agrada na Umbanda, se falar o que é melhor na Umbanda, o que é melhor na Umbanda é eu poder ser eu mesmo, eu não ter que me esforçar para ser outra pessoa. O que mais me agrada na Umbanda, que eu posso dizer que a exemplo disso tudo não existe dogma, não existe tabu, não existe o pensar Umbanda dentro da caixa. Então a Umbanda ela pode ser pensada fora da caixa, você não precisa ficar acreditando e aceitando velhos rótulos, velhos paradigmas. E a Umbanda se recicla, de tempos em tempos a Umbanda vai se reciclando. Então, por exemplo, a obra do Rubens é uma reciclagem total da Umbanda, porque antes dele não existia curso, não existia livro.
Então você aprendia no terreiro e só. O meu terreiro é a Umbanda, mas a Umbanda é muito mais que o meu terreiro. Então, para eu pensar a Umbanda enquanto religião, eu não posso pensar dentro do meu terreiro. Por quê? Pensar a Umbanda dentro do meu terreiro é pensar a Umbanda dentro da caixa. Formatado, enquadrado, enjaulado, encapsulado, enlatado e rotulado. Então, você quer pensar a Umbanda, você tem que ir além do seu terreiro. Uma maneira de ir além do terreiro é visitar um monte de terreiro. Agora, isso é uma forma vivencial. Agora, entender a Umbanda além do terreiro teoricamente é o estudo da religião. E até agora não existia antes do Rubens Saraceni um conjunto de conhecimento e formação organizado teologicamente que você pudesse chamar de curso de teologia de Umbanda, quiçá curso de teologia de Umbanda Sagrada, que é um curso livre com 1 ano de duração. Eu ministro no site do Umbanda EAD. Sempre começa em janeiro. Para mim, é sem dúvida o curso mais completo da religião de Umbanda. E é um curso que todos nós fizemos. Sim. Não importa com quem. Eu fiz esse curso com o Rubens umas 5 vezes. Cada vez que ele abriu uma turma, eu estava lá. Então, acho que não se deve confundir Umbanda Sagrada, curso de teologia, o meu terreiro, a religião. São coisas separadas que se complementam. A minha visão de Umbanda é a religião mais libertadora que existe. E para mim também a religião mais encantadora, a religião mais fascinante, a religião mais linda que existe. Mas essa questão de ser libertadora para mim é tudo. Eu entendo que nós temos uma teologia de Umbanda. Agora, se você me perguntar qual é a doutrina da Umbanda, eu diria: viver a sua verdade. Para mim isso é a doutrina da Umbanda. Então eu penso assim: seja livre, faça o que você quiser, viva como você quiser. E a Umbanda permite isso, né? Não é? Não, como você vive não é da conta de ninguém. A Umbanda só pergunta: você está vivendo a sua verdade? Você não está enganando? Você não está mentindo? Você não está machucando nem você nem o outro? Ótimo, seja feliz. Para mim isso é a nossa doutrina. Então eu não vejo isso em nenhuma religião. Eu já cheguei a dizer até que a Umbanda é uma não religião. A gente luta tanto para falar Umbanda é religião, Umbanda é religião, Umbanda é religião, mas a estrutura dela é tão aberta, tão libertária, que Umbanda é uma religião e ao mesmo tempo ela é a espiritualidade vivida na prática, a pura espiritualidade. Então, para mim falar de Umbanda é fascinante, porque quem vai entender a Umbanda? Quem está dentro da Umbanda não entende? Eu acho que a gente tem que falar e dar entrevista e ter mesmo outros cursos e outras pessoas. E quanto mais programas, quanto mais vídeos, quanto mais textos, quanto mais produto de conhecimento, quanto mais a gente puder entregar de valor sobre a religião para quem está querendo entender a Umbanda, melhor. Porque mesmo que milhares de pessoas falem de Umbanda ao mesmo tempo, para quem está de fora é muito difícil entender, inclusive porque para quem está de dentro também é difícil entender, não é? E aí quando a gente começa a entender um pouquinho, quando começa a cair uma ficha, começa a cair outra ficha, a nossa vontade é de falar e contar e dizer e exemplificar muito sobre a Umbanda, porque é um negócio que você sabe que você vai falar e a pessoa não vai entender. Porque, inclusive, quando a gente fala de religião, o modelo de religião é um modelo fechado, um modelo enquadrado, um modelo encapsulado, um modelo que você tem que seguir assim, ser desse jeito, fazer desse jeito. E isso você pode, isso você não pode, isso você pode, isso você não pode. O que mais você ouve na religião é o que você não pode fazer. O Osho dizia que as religiões não permitem que você seja feliz, porque se você for feliz, você não precisa mais de religião. Então é um negócio muito interessante na Umbanda. Quando você chega no terreiro de Umbanda, geralmente você chega porque você precisa. Mas eu falo, o grande objetivo de um terreiro de Umbanda e até dos guias de Umbanda é ajudar para que você não precise mais da Umbanda. E aí você vem na Umbanda porque você quer e não porque você precisa. Eu não conheço nenhuma religião que faz isso.
Todas as grandes religiões estão sempre falando do pecado, do erro, da falha e jogando aquele peso em cima de você. E quando você começa a conviver com o peso do karma, ou com o peso do pecado, ou com o peso da culpa, você está preso naquela religião, porque ela diz, você tem que viver aqui em penitência, em reza, em sofrimento, dentro aqui do nosso templo, da nossa religião, pedindo pelo amor de Deus, para que você seja perdoado um pouquinho desses seus pecados. Então não saia daqui e não seja feliz, não viva alegre, não se divirta, porque você é um pecador, você não merece ser feliz. E a Umbanda fala exatamente o contrário. Cara, ninguém é pecador, pecado não existe, a vida é assim mesmo, todo mundo nasce, você nasceu, você vai errar, você vai fazer coisa errada, você vai machucar e você vai ser machucado, isso faz parte da vida. Viva feliz assim mesmo. A única coisa que você pode fazer é buscar sua verdade, porque se tornar ou se transformar num santo, você não vai conseguir. Sim, fato. Eu acho lindo, enquanto muitas religiões estão dizendo, você tem que ser santo, imita Jesus, seja Jesus, agora você vai ser o santo, e você tenta, o que você faz? Você só aumenta o tamanho da sua sombra. Você só aumenta o tamanho da sua frustração. Você só aumenta o seu sentimento de culpa por não ser aquilo que a religião diz que você tenta ser e aquilo que todos os outros estão fingindo que são, mas não são. Então a Umbanda diz, você não precisa ser nada. Seja você mesmo. E não seja Jesus, porque Jesus já existe. Como diria o Osho também. Não seja o Santo Agostinho, porque ele já existe. Não seja o Preto Velho Pai Joaquim, porque ele já existe. Não seja a Iemanjá, porque ela já existe. Seja você. Então ser você já dá muito trabalho. Já dá trabalho pra caramba ainda, ser você mesmo. E aí você não vai tentar ser outro. Então acho que isso é fascinante na Umbanda. Porque no momento que você pode ser você mesmo, essa é a sua liberdade. E isso é Deus, né? Aflorando, né? E entendendo a sua verdade, né? Eu acho que se cada um de nós entendermos as nossas verdades, né? O preconceito que existe dentro da própria religião, né? De um bandista com o outro, acho que acaba encerrando, né? Tendo um fim nisso aí, né? Entender a sua, respeita a sua e consegue respeitar o próximo, né? Exatamente. Entender a sua verdade é ser uma pessoa integral, né? Exato. Ou seja, eu sou luz e trevas, cara. É lógico que eu tenho sentimento ruim, é lógico que às vezes eu tenho pensamento ruim, é lógico que às vezes eu tenho vontade de fazer coisas ruins, mas o pior de tudo é eu sufocar ou eu negar isso dentro de mim. Então a Umbanda fala, não sufoque e não negue. Pera aí, nós temos uma linha de esquerda aqui que vai te ajudar a entender esse negócio. Sim. Bom demais. Que ajude, né? E aí o ignorante que quer sufocar, quando o ignorante quer sufocar dentro dele as suas trevas, então ele olha para o Exu, projeta a sombra e fala, Exu é trevas. Não, irmão. Joga a luz nas suas trevas e entende. Eu e o Exu, nós somos assim porque todo mundo é assim. Então ele não é trevas, eu não sou trevas, nós somos humanos. E tanto eu quanto o Exu, a Pombagira, nós estamos querendo fazer o nosso melhor, mas nós não estamos negando quem ou o que nós somos. Esse é o ponto. É fascinante. Você tem equilíbrio, né? Você precisa estar na sua luz para reconhecer sua treva, né? Também, sei lá, algo mais ou menos assim. E vice-versa, né? Sim, sim. Vice-versa. Eu li 2 pontos. Primeiro, sem o vilão não existe o herói. Exato. Certo? Então, se você acabar com o vilão, você acabou com o super-homem. Se você não tiver o Coringa, você não tem o Batman. Então, e assim por diante. Então, dentro de você tem o vilão e o herói. Você é herói quando você está... muitas vezes quando você está tentando sufocar o vilão. Agora, o ideal é você ser integral. Porque você não é um herói de verdade, nem é integralmente um vilão. Né? Então tentar ser o herói, tentar ser o santo é sufocar o vilão, é sufocar as suas trevas. Tem que ser um ser integral, né? Sim. Esse é um ponto, né? E ele, não sei se essa seria a melhor forma de perguntar, mas você acha que essa consciência toda foi a Umbanda que te permitiu, por conta da liberdade que ela dá pra gente buscar, o que a gente quer dentro do que é religioso e fora também? Não, acho que a Umbanda permitiu eu viver a minha liberdade. E essa consciência toda, a Umbanda, ela
permite que exista, não é? Assim como para muitos a Umbanda permite que ela não exista também. Sim, sim. Então, assim como nós somos umbandistas e eu falava muito assim, quando era moleque, falava muito, porque eu me permito. Então, a parada assim, eu me permito essa liberdade. A Umbanda me permite com que eu continue me permitindo ser assim. Mas a Umbanda também aceita, também permite que outras pessoas que não se permitam a mesma liberdade estejam dentro dela. Então, isso é bacana, porque a Umbanda não te impõe. Então a Umbanda não impõe que você viva essa liberdade que eu estou falando, assim como ela não impõe que você deixe de viver essa liberdade. Porque liberdade é justamente você ser o que você é. Então não é a Umbanda que faz, a Umbanda permite. Ser pleno, né? Essa plenitude. E essa questão também dessa verdade, a gente consegue através do conhecimento também, né? Eu acho que o que você falou da teologia, falou, né, de estudar a Umbanda. Eu acho que hoje quem não estuda a Umbanda é porque não quer, né? Porque hoje a Umbanda, graças a Deus, né, o nosso Pai Olorum, tá aí para todo mundo, né? Então quem quer se permitir, quem quer conhecer a própria verdade, né, acaba indo atrás de um conhecimento, atrás de um irmão que tenha mais conhecimento, que possa te passar. E acho que todos os irmãos que têm conhecimento começam a entender e abrir um pouco a cabeça, né? De que o meu conhecimento é livre e eu posso oferecer para qualquer um, né? Então acho isso que está na matriz da Umbanda, né? Exato. Assim, quando, né, foi trazida a Umbanda, Sim. que ensinaram o que sabe menos e aprender com quem sabe mais. Exato. Acho que é algo mais ou menos assim que foi dito, né? Essa era a Está ideia, desde né? a essência, Exato. mas A verdade, parece que chegou né? um momento que isso se fechou, encapsulou o conhecimento, e falou, não, agora você aprende o que tem só aqui, isso. Daqui você não pode sair. Exato. E aí você deixa de seguir o alto, né? Você segue uma pessoa, um sacerdote, um representante, um líder, uma coisa assim. Você concorda, Lê, com isso? Eu concordo. Eu tinha falado que tinha 2 pontos. O primeiro é do herói e do vilão. O segundo ponto é esse, quando você sente essas trevas interiores. E eu queria lembrar de Madre Teresa de Calcutá. Eu tive a oportunidade de ler um pouco sobre a biografia da Madre Teresa e ela se sentia profundamente em trevas. E por isso ela trabalhava tanto para ir em direção a Cristo. E aí sobre esse ponto que a gente precisa estudar Umbanda e que o Caboclo das Sete Cruzilhadas diz, aprender com quem sabe mais, ensinar a quem sabe menos, vem justamente ao encontro disso que a gente está falando. Você pode falar sobre Osho, você pode falar sobre Madre Teresa de Calcutá, você pode pegar uma leitura do Deepak Chopra sobre a sombra, você pode pegar esses estudos que a gente tem feito aqui sobre o efeito sombra, sobre a constelação familiar, também pegar esses estudos sobre o limite zero, o Ho'oponopono. Então a Umbanda te permite toda essa movimentação. E a gente fala, tem que estudar Umbanda, tem que estudar Umbanda, tem que estudar Umbanda. Mais do que isso, a Umbanda te dá liberdade para estudar tudo o que você quiser. Então, nessa vida, a gente tem a liberdade de estudar o que você quiser. Eu sou uma pessoa religiosa, então eu me interesso por Deus, me interesso por religião. Então, para eu entender religião, eu quero estudar todas as religiões, para eu entender o que é religião. Agora pensa, por que é que eu vou estudar todas as religiões e não vou estudar a minha? Eu quero saber mais sobre o ser humano, eu quero entender melhor o que é o ser humano, como é que o ser humano vive. Eu me lembro agora daquele filme Quem Somos Nós, é fascinante, não? Quantas vezes a gente passou esse vídeo Quem Somos Nós aqui nas aulas de teologia, de sacerdócio, nos encontros de desenvolvimento mediúnico. Então eu quero saber mais sobre o ser humano. A Umbanda ajuda a entender sobre o ser humano, mas por que é que eu não vou ler um pouco sobre o que falou Jung sobre o ser humano, a religião, a religiosidade? Por que é que eu não vou olhar o que falaram os filósofos desde Sócrates, Platão, Aristóteles, sei lá, cara, ainda até Nietzsche. Quando a gente pega o que Nietzsche fala sobre o mundo apolíneo e o mundo dionisíaco, ele está falando sobre Exu e Oxalá. Então tudo isso, para mim, tudo é Umbanda, ou seja, tudo eu posso olhar, tudo eu posso absorver, tudo eu posso aprender e trazer para Umbanda. Agora, de nada adianta se eu estudar de tudo e não estudar Umbanda, que é a minha religião. A questão é, existe conhecimento e informação
Dentro da Umbanda, então, hoje existe muito conhecimento e informação do ponto de vista teórico. A gente não pode deixar de citar que o pai Ronaldo Linares começou um curso de sacerdócio na década de 70, mas hoje que a gente tem um grande conjunto de informação, de literatura, de texto, de livro. O Rubens publicou mais de 50, 60 títulos de Umbanda e abriu porta e caminho para que muitos outros umbandistas trouxessem literatura, conhecimento. Então, nós devemos estudar a Umbanda, nós devemos estudar tudo, todas as religiões, todas as filosofias, devemos mergulhar não só na razão, mas na emoção da poesia, do amor, etc. E trazer isso para a Umbanda, porque a Umbanda sou eu. Então, o que eu sou? Né? Eu sou a alegria e a tristeza de tudo aquilo que me toca. E eu trago isso para a Umbanda. Eu vivo a gente a consegue Umbanda. trabalhar tudo isso, né? Os dois lados, né, da moeda. Então, estudar Umbanda sim, mas hoje, na realidade que a gente vive hoje, nós estamos na era da informação, da tecnologia, da internet, sei lá, já está até acabando essa era, já estamos virando para outra era já. Então, hoje eu digo assim, estudar Umbanda é o mínimo. A gente deve estudar muito mais do que a Umbanda. Estudar Umbanda é o mínimo. Acho que antigamente se dizia, vamos estudar Umbanda, vamos estudar Umbanda. Hoje a gente tem que estudar muito mais do que a Umbanda, né? A Umbanda, quando você estuda a Umbanda a fundo e você começa a estudar Orixá, se o teu estudo for sério, ele vai além da Umbanda, porque você vai ter que buscar o Orixá na África, vai ter que entender o Orixá no Candomblé. Quando você estudar cristianismo, santos católicos, você tem que ir mais longe que a Umbanda, você tem que ir lá no judaísmo, no cristianismo, etc. Quando você estudar manifestações espirituais, tem que ir além da Umbanda, você tem que estudar o Espiritismo para entender isso. Então, no mínimo, para estudar a Umbanda com profundidade, você tem que estudar uma cultura afro, um pouquinho de candomblé, um pouquinho da origem dos orixás, então tem que estudar o espiritismo, tem que estudar catolicismo, cristianismo, estudar xamanismo, tudo isso para entender a Umbanda. Então, para entender a Umbanda, você tem que estudar muito mais do que a Umbanda. E aí é fascinante, porque a Umbanda não te segura. Ela fala, vai filho, estuda tudo isso aí, ó. E ao mesmo tempo, se permita chegar no terreiro, estuda tudo, mas no momento da incorporação, consiga esvaziar-se de tudo que você estudou para ser apenas um copo que será preenchido com a presença daquela entidade que vai incorporar. Porque eu estudo de tudo, mas eu não estudo de tudo para que a entidade que incorpora em mim fique repetindo as coisas que eu li no livro. Sim. Né? A entidade incorpora para ser ela mesma, e não para... Se o guia tiver que incorporar em mim para começar a falar para as pessoas aquilo que eu li nos livros, então, por favor, isso é aula e não precisa estar incorporado para dar aula. Fato. Esse é o ponto. Por isso que a gente tem aula de Umbanda, porque você não tem que estar incorporado para falar o que você aprendeu no livro. Ah, então, peraí, conhecimento de livro não tem valor, o que tem valor aqui é o que o guia traz. Mas nós estamos falando de livros que foram psicografados por entidades de Umbanda, de conhecimentos que estão nos livros e que foram trazidos pela espiritualidade. Ah, então não vamos dar de graça, que a gente dá de graça, esse negócio aí é um curso. Acontece, meu irmão, que aqui tem aluguel, tem água, tem luz, tem estrutura, livro você compra. Então, as pessoas confundem muito o que é caridade, o que é missão, o que é doutrina. Fica na superfície, né? Não se aprofunda muito. Sim. Não é? É isso. Então, estude de tudo, faça curso, compre livros, se dedique, mas no momento da incorporação, deixa tudo isso de lado e seja apenas um cavalo, porque eu acho que é bom ser cavalo, que aparelho não tem vida, né, irmão? Aparelho é um negócio frio e sem vida. A gente não, quando alguém incorpora eu ainda estou lá, então eu não sou um aparelho realmente, eu sou muito mais cavalo e às vezes burro do que aparelho. Então seja apenas um cavalo, deixa fluir, não exija que o seu guia incorpore para ele ficar comprovando ou repetindo as coisas que você lê num livro, porque o que você lê, o que você estuda é conhecimento, o que o guia traz é sabedoria. Conhecimento você empilha, a sabedoria é aquilo que esvazia, que transforma, que modifica. Então, que no momento da incorporação a gente possa ser muito mais sabedoria do que conhecimento, que é a presença dos guias de Umbanda, né? Com certeza. Eu ia falar, trazer algumas palavras para finalizar, mas acho que isso já fechou com excelência. Com certeza. Você quer fazer alguma pergunta específica? Não, acho que
Acho que levamos uma mensagem que a gente queria. Posso fazer uma pergunta específica, talvez alfinete algumas pessoas? Por mim, quantas perguntas quiser, do assunto que quiser. Você mencionou essa questão da era tecnológica e eu tive conhecimento de um ocorrido dentro de um terreiro de um consulente que foi pedir uma informação por conta da obesidade, foi pedir um auxílio para que saia desse processo, né? E aí, em meio a todo um ensinamento ali que foi passado referente àquela condição que o irmão se encontrava, o guia mencionou a palavra, né, fast food. E aí tudo que ele tinha dito foi desacreditado porque um guia não pode usar um termo tão atual. Qual que é a tua visão referente a isso? Então, a minha visão é a seguinte: primeiro eu vou dar uma volta para chegar na resposta dessa pergunta, que é assim. Em muitos terreiros de Umbanda, às vezes, você vê um caboclo que incorpora e ele não fala nada. Você tenta falar com ele e ele parece estar falando uma outra língua, né? Não sei exatamente. Aí fala, o caboclo fala tupi, o caboclo fala guarani, esse caboclo aí não, esse caboclo não fala a nossa língua. Aí você fala, o caboclo não fala a nossa língua por quê? Até a gente é capaz de aprender outra língua, aprender inglês, espanhol, italiano, não que eu saiba, que eu não sei, né? Mas daria para aprender. Aí você fala, será que aquele caboclo não sabe falar a minha língua? Ou será que ele não quer? Então aquele caboclo que incorpora no terreiro, ele não fala de jeito nenhum, às vezes é uma maneira dele colocar um limite, dizer, não quero dar consulta, não quero conversar, e eu não falo tua língua, que é a maneira de estabelecer uma relação. E aí quando a gente vê o caboclo incorporado também, aí se ele não fala a minha língua, muito menos ele vai saber o que é fast food, o que é Guaraná, o que é Coca-Cola, o que é uma câmera fotográfica, porque ele não sabe nem falar a minha língua. A questão é, o caboclo é meu mestre, então ele sabe menos do que eu acerca da vida e das coisas da vida. Então o ponto é esse, ele não fala a minha língua porque ele não quer, não é porque ele não sabe. E quando o caboclo não cita as coisas tecnológicas do dia a dia, é porque ele não quer citar e não porque ele não sabe. Porque no momento que o caboclo conversa com você como se ele fosse um índio do meio do mato, não é que ele é de fato, ele pode ter vivido no meio do mato, mas ele fala hoje como se ele estivesse vivendo naquela época, naquela encarnação que estava no meio do mato, que é a construção, né? O caboclo está construindo um ambiente em que você vai se sentir junto do índio. E às vezes falar termos como você foi no banco, você passou no caixa eletrônico, você comeu um fast food, você está com o seu celular aí, filho, você usou a internet, então o caboclo sabe dessas coisas. Então, às vezes, quando o caboclo entra nesse mérito, ele quebra a construção de um clima. E aí a pessoa que está ouvindo tem que saber se ela já está preparada para sair da caixa, que é a caixinha do clima que está sendo construído. Se ela continua então, às vezes, ela não está preparada para sair da caixinha do clima do caboclo ou do clima do preto velho. Fala, o preto velho aqui, ele é o escravo da senzala, cara. Então, esse preto velho não sabe nada além do que pode saber o negro que estava na senzala no ano de 1600 e alguma coisa. Mas peraí, o preto velho não está acompanhando o nosso dia a dia, não sabe da nossa vida, ele não sabe que a gente tem internet, ele não sabe que nós estamos gravando, fazendo filmagem aqui agora? Com certeza. Ele sabe, mas o consulente está preparado para sair da caixa, a caixa de construção do ambiente. Então, essa construção de um ambiente é muito importante para quem está chegando na Umbanda, mas quem já está dentro da Umbanda tem que saber que o caboclo está além dessa caixinha. Mas quem está preparado para isso? Poucos. Esse é o ponto, né? Não vou quantificar, mas não é difícil. É muito certeza. difícil. É isso. Então, para fechar, quer dizer alguma coisa, Leo, Cris? Quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar aqui falando sobre Umbanda, toda oportunidade que há para falar de Umbanda e que seja com um bom propósito, que eu tenha condição, porque muitas vezes as pessoas também fazem convite e eu não tenho condição. Mas aqui para mim é muito bom, e vocês estão aqui na nossa casa no Colégio Pena Branca, então eu agradeço por vocês terem vindo até aqui para fazer essa filmagem também. Meu muito obrigado. E Oxalá em mim, saúde, Oxalá em você. É isso aí. Muito obrigado, Ale. Valeu, Jack, mais uma. Esse foi então o nosso primeiro papo de banda.
pioneiro, piloto, com o Alexandre Comino. Agradeço também receber a gente na sua casa, que também é nossa, é de todo mundo que quiser. Desculpa dizer É assim, de todo mas mundo, é de todo sim, mundo, de quem porque quiser. é da O Umbanda, templo é né? da Umbanda, não é meu, né? Então, Eu acho que todo aquele que vier com respeito, com amor, é bem-vindo. é isso aí. Então eu agradeço a oportunidade também. A gente está chegando aí com mais uma banda que está crescendo. E as palavras finais fica pro Cristiano. Em breve, muitas novidades, outras novidades. Traremos outros sacerdotes também para falar um pouquinho sobre a Umbanda, da visão deles sobre a Umbanda, para a gente poder entender justamente isso, que cada um tem sua verdade e não é uma única verdade. Tá certo? Axé a todos, Oxalá abençoe. Todos nós somos só Mais uma banda. Mais uma banda, eu também.